Boa tarde, irmãos. Graça e paz de Cristo esteja com vocês nessa tarde. Amém? Que Jesus venha trazer paz para a tua vida nessa tarde. Se você precisa de paz, meu irmão e minha irmã, só Jesus tem a verdadeira paz para te dar, para te preencher. Amém? Meus amados, hoje nós vamos refletir em Salmos 40, versículo 2. É um breve estudo, mas muito edificante para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Lá diz o seguinte: Ele me livrou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Amém, meus amados? Meus irmãos, Deus, Ele é especialista em nos tirar do fundo do poço. Só Deus é quem nos tira do fundo do poço e reconstrói nossas vidas, pois Ele é a própria vida, meu irmão. Ele é o Deus dos impossíveis. O que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Deus transforma situações dolorosas em preciosas lições, meus amados. Só Deus nos tira do lamaçal de pecados e nos salva em Cristo Jesus. Porque quando não conhecemos Jesus, quando vivemos nesse mundo sem direção, sem Deus, nós vivemos num lamaçal de pecados, meus irmãos. Então Deus vem, nos resgata, nos salva em Cristo Jesus, nos apresenta a salvação em Cristo Jesus e nos limpa, nos lava de todo lamaçal de pecado e nos dá vestes novas, vestes limpas, lavadas no sangue de Cristo. Claro, isso só acontece quando nós queremos, quando nós damos espaço. Deus não vai invadir, Ele não invade a nossa vida, Ele deixou o livre-arbítrio. Mas quando queremos Ele, queremos segui-lo, queremos o seu Filho como nosso Salvador, Ele faz todas essas coisas. Muda nossas vestes. Outra hora, sujas, encardidas pelo pecado, Ele muda nossas vestes por vestes novas, vestes limpas, vestes de louvor. Amém, meus irmãos? Isso é uma das coisas que Ele faz, entre muitas outras. Quando aceitamos o Filho dEle, quando aceitamos Ele para comandar nossas vidas. A Bíblia está cheia, repleta de histórias incomuns, de pessoas comuns, pessoas que Deus usou, resgatou e transformou. Pessoas com limitações, como eu e você, que enfrentam suas lutas e que sabem que não passam de pó. A vida, meus amados, ela é cheia de altos e baixos. Muitas situações, problemas, podem nos levar pouco a pouco para o fundo do poço, algum dia. Então, meus amados, a pergunta que fica é: como reagir? Como encontrar ajuda? Como podemos encontrar ajuda quando nos encontramos no fundo de um poço sem saída? Como nós vamos sair desse poço fundo e escuro? Aí nessa hora, meu irmão, nessa hora surgem milhares de perguntas na nossa mente, nos confundindo e nos deixando perdidos, paralisados diante das situações, diante de situações que aparentemente são como um poço escuro, sem saída. Mas nós temos Deus. Ele é quem nos tira do poço fundo, onde não há saída, onde não tem porta, onde não tem janela. É Ele quem nos tira desse poço. Ninguém mais, só o Senhor. Do fundo do poço, meus amados, Deus tirou José do Egito e fez dele o governador do Egito. De um lar humilde, ele tirou uma mulher judia e a transformou numa linda rainha, a rainha Esther. Esses dois são histórias bíblicas. Então, meus amados, quando nós nos encontramos em poço, sem saída, quando nos encontramos solitários, sozinhos, em nossos baús de recordação, quando nos bons tempos, amigos, parentes, famílias nos rodeavam, mas agora só nos restam as recordações. E as pessoas, elas se foram, até mesmo familiares, amigos, queridos, viraram as costas para nós. E estamos sozinhos. Todos se esqueceram quem fomos e o que somos. E às vezes, meus irmãos, nós não
nos reconhecemos a nós mesmos, mas isso é normal. No escuro de um poço não conseguimos ver nem discernir, não conseguimos perceber bem nem mesmo quem somos, meus irmãos, ou nos lembrarmos de quem éramos, ou pensar se teremos um futuro ou não. Ontem derrubamos gigantes, hoje nos assustamos até mesmo com uma mosca. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que quando estamos no fundo do poço, nós estamos sós. Nós somos abandonados por todos. Ninguém quer entrar no poço com a gente. Ninguém. Todos nos abandonam. Todos, completamente todos. Fundo do poço, meu irmão, é um termo que pode se referir a várias coisas, a vários problemas das nossas vidas. O fundo do poço de uma pessoa pode ser o seu casamento destruído. De outra pessoa, o fundo do poço pode ser uma doença incurável. O fim do poço para uma outra pessoa pode ser o desemprego, a falta de recursos para sustentar sua família. O fundo do poço de outras pessoas pode ser a traição de um esposo, de uma esposa, ou de um irmão, de um ente querido. Todas essas coisas nós usamos esse termo como fim do poço. Então, quando estamos nele, ninguém quer fazer parte, meu irmão. Todo mundo foge. Ninguém quer ficar no fundo do poço com ninguém. Ninguém quer saber dos problemas de ninguém. É no fundo do poço que nós conhecemos quem são nossos amigos realmente. Se você tinha 100 amigos e todos fugiram, é porque você não tinha amigo nenhum, meus amados. Agora, se ficou um, é porque esse era o seu amigo realmente. Mas se fugiram todos, você não tinha amigo nenhum. Eu não tinha amigo nenhum. No fundo do poço, como eu disse, ninguém quer estar, ninguém quer fazer parte do fundo do poço de outra pessoa. Cada um que se vire com seus problemas. Mas nós temos Deus. Ele sim, Ele está lá no fundo do poço, no lamaçal de lama, junto com a gente. Ele está lá para nos guardar, nos fortalecer e nos tirar daquele fundo de poço. E, meus amados, muitas vezes estamos no fundo do poço mesmo servindo a Deus. Ser servo de Deus não quer dizer que estamos imunes, livres de problemas, de situações que podem nos levar ao fundo do poço. Isso não significa que as lutas não virão, elas virão sim. José foi lançado no poço. José era servo. José tinha sonhos proféticos sobre o seu futuro, sobre o futuro da sua casa. Mas mesmo assim ele foi lançado no fundo do poço pelos irmãos. Mas, meus irmãos, quando a presença de Deus está conosco, o fundo do poço não consegue destruir nosso espírito. E sabemos que o poço é passageiro, logo Deus nos tira de lá. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Precisamos ter certeza que o poço não é definitivo. O poço não é o fim na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus. Ele nunca vai ser definitivo. Nunca. Poço, meus irmãos, pode ser o recomeço de uma grande história, de um grande futuro na presença de Deus. O fundo do poço pode representar reconstrução, restauração na vida de um homem e de uma mulher que possa se encontrar no fundo de um poço sem saída e sem esperança. Mas nós temos a esperança, que é Deus, o nosso fiel escudeiro. A história de José, meus amados, algo terrível, uma coisa horrível. Foi lançado no poço pelos seus irmãos de sangue. Os irmãos queriam que ele morresse lá dentro daquele poço. Mas dentro daquele poço, meus irmãos, eles não contavam que a presença de Deus estava com José. É tanto que ele saiu daquele poço. Deus permitiu a sua saída e livrou José da morte e de um destino horrível. E deu a José um destino glorioso. Tudo começou dentro daquele poço. Ele poderia morrer. Era para ele morrer dentro daquele poço. Aquele poço era para ser o fim de José. Mas José contava com a presença de Deus. José tinha Deus para livrar ele daquele poço. E foi isso que Deus fez. E deu um futuro glorioso a José. Claro que José sofreu muito. Passou por muitas perseguições. Muita coisa aconteceu. Até ele ter a vitória dele final. E conosco não é diferente, meu irmão. Não é. Assim como ele fez com José, ele pode fazer na minha vida e na sua vida.
de um destino trágico a um destino glorioso na presença de Deus. Amados, nas nossas vidas, problemas vão vir, situações difíceis vão vir, tragédias vão acontecer. Mas temos um Deus que anula, cancela toda tragédia, toda luta, toda perseguição, todo atraso, todo empecilho. Ele cancela, transformando tudo isso em bênçãos e vitórias para a minha vida e para a tua vida. Quando estamos com Deus, meus irmãos, a vitória é certa. Ela pode demorar um pouco, pode ter muitos problemas nesse percurso que vai nos levar à vitória. Pode ter muitos impedimentos, mas você tenha certeza que a vitória é sua, lá na frente. Porque Deus está contigo, caminhando, te ajudando, te fortalecendo, te levantando quando você cai. Deus está contigo até o fim. Amém, meus irmãos? Todos podem ter te abandonado, mas Deus não. Ele é o único que continua contigo, independente das circunstâncias. Amém? Louve a Deus, glória a Deus. Dê um glória a Deus por isso, porque Ele é o único que não nos abandona quando mais precisamos. Amém, meus irmãos? Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para as tuas redes sociais, para o grupo que você tem nas redes sociais. Mande essa bênção, mande essa promessa de Deus para as pessoas que você ama. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Fica com Deus, que Deus seja a tua fortaleza onde quer que você esteja. Até a próxima.